seno, cosseno, tangente, essas paradas chatas aí, às vezes a Pitágoras, né? Vendo do que Uhum. ele está pedindo. Vamos ver exatamente o que ele está pedindo. Vamos dar um zoom aqui. Considere. Não, peraí, outra coisa. Tu me mandou querendo fazer a 15, certo? É, Tá bom. No bloco foi indicado na imagem a seguir, são aplicados. Tu tentou fazer já? a 15 não, mas é porque eu vi que tinha seno e cosseno, aí eu pensei, Tu acha é uma difícil boa. quando tem seno e cosseno? Acho, um pouco. Então, significa que tu tem uns probleminha em matemática também, né? Tenho. Acontece, acontece. Essa matemática aí não é fácil mesmo, relaxa. No bloco, como indicado na imagem, a seguir são aplicadas as seguintes forças ou componentes. A força F de intensidade 100, o peso de intensidade 100, o atrito de intensidade 30. Poxa, tem até atrito nos teus estudos. A normal de intensidade desconhecida. Estudando o movimento do corpo, sabe-se que sua resultante apresenta apenas componente horizontal. Ou seja, esse bloco não vai nem subir e nem descer. Ele vai só se mexer na horizontal, beleza? Uhum. Ele vai só para frente ou para trás. Isso a gente já tira um monte de consequências muito importantes da segunda lei de Newton. Caracteriza a resultante, calcula a intensidade normal. Beleza, então vamos aos poucos, minha amiga Júlia. Vamos aos poucos. Vamos escrever aqui. O problema nos pede forças. Esse é um problema de dinâmica. Então a gente não vai se preocupar muito com deslocamento, posição, né, velocidade, essas coisas. Tem um vetorzinho velocidade lá, mas isso não nos interessa nem um pouco nesse problema. Para encontrar forças, utilizamos a segunda lei de Newton. Tu te lembras qual que é a segunda lei de Newton? Não. É a equação mais importante da física. Não sei como Inércia? é que teu professor chama, não sei se provavelmente ele não usa isso. Ele provavelmente chama assim, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração, ok? Ok. Então significa que ah, o somatório de todas as forças vai ser igual a massa vezes aceleração, no sentido onde há ah, deslocamento, vamos dizer assim, ou deslocamento acelerado, melhor dizendo, tá bom? Porque às vezes tem deslocamento, mas não é acelerado. Então, o somatório das forças é zero. Para que o somatório das forças seja igual a m vezes a, tem que ter aceleração, beleza? Beleza. Beleza. Então, ele está dizendo aqui que o nosso querido bloquinho tem hum, essa condição de aceleração só na horizontal. Então, vamos escrever isso aí também. Como o problema, como o bloco, melhor dizendo, o bloco só se move na horizontal, vamos. Isso está no enunciado, não foi eu que concluí, tá? Está no enunciado. Aham. Vamos fazer a segunda lei de Newton para o eixo horizontal, por que não, né? A gente quer saber a força resultante. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração dele, né? Mas para conseguir fazer isso, minha amiga, a gente precisa fazer um desenho bom. Vamos fazer o desenho aqui já, né? Quais são as forças que esse bloco tem? Me diz uma força aí que ele tem. Tá tudo no enunciado, me conta aí. F, Que é essa C aqui, né? Já está desenhada. Qual outra? e o V. V não é força, V é velocidade. No diagrama, Então, no diagrama do corpo livre, a gente só coloca forças. então tem o F, a normal e a peso. Muito bem. Tem mais uma. Hum, ah, o atrito. Isso. O atrito é sempre contra a tendência de movimento. Como a tendência do movimento desse bloco é para frente, então a força de atrito vai ser para trás. Show? Mas como assim tendência para frente? O bloco não está com uma velocidade para frente aqui? Tá. Então a tendência dele é se mover para frente. Ah, entendi. Então, obrigatoriamente, a força de atrito tem que ser para trás. Imagina, a força de atrito não vai ajudar o bloco a ir para frente, né? Ela tem que ir para trás, Uhum, certo? Isso. certo. Então, agora que nós temos essa bela configuração aqui, eu vou levá-la aqui para baixo. E vou concluir o seguinte, minha amiguinha, olha só. De novo.
Olha só, eu vou falar um nome feio aqui, mas é só para tu, só para eu ser mais formal e tu poder também ser mais formal com o teu professor. Pelo Teorema de Galileu, podemos trabalhar com as duas ah, direções separadamente. Então eu vou me preocupar só com o eixo X agora, né? Olha só. Por quê? Por que que eu vou me preocupar com o eixo X? Porque é no eixo X que tem a resultante. É no eixo X que ele vai, né, ter aceleração. Isso está no enunciado, não é o que estou dizendo, tá bom? Tudo bem? Então, Ok. por quê? Porque ele não vai nem subir nem descer. Ou seja, como você já deve estar imaginando, a normal vai ser igual a força-peso, né? Normalmente é o que acontece, não é mesmo? Uhum. Isso, muito bem. Então tem duas forças aqui. Provavelmente vai ser igual a força-peso. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tem duas forças aqui no horizontal, no eixo X. Quais são as duas forças que estão na horizontal? O atrito Atrito, muito bem. e o F? E isso, a componente horizontal da força F. Porque como ela é uma coisa diagonal aqui, né? Ela tem aquilo que tu tá falando lá, tu que tava me falando agora há pouco, decomposição de vetores, né? Vai ter o Fx e para baixo vai ter o Fy, certo? Certo. Veja que esse F não é esse F aqui, ó. São Fs diferentes, tá bom? Isso aqui é força resultante. Aham. A força resultante é o somatório de todas as forças numa determinada direção. Por isso que eu te perguntei quais eram as forças no eixo horizontal. Porque agora eu posso escrever que é o Fx menos a FAT. Eu coloquei menos a FAT porque a FAT está para a esquerda e o Fx está para a direita. Normalmente a gente considera para a direita positivo, tá bom? Aham. Tá bom. Então, igual a MA. Problema O problema está nos pedindo aqui na A, caracterize a resultante. Caracterize é uma palavra meio esquisita, né? O que que ele quer caracterizar? A gente quer uma resposta específica. Mas a resultante é o somatório de todas as forças, e isso aqui dá pra gente calcular, tá bom? O MA não dá pra calcular, porque a gente não sabe a massa e a aceleração. Mas O, Fx e FAT a gente sabe, beleza? esse FAT é o atrito. Isso, força de atrito. O problema nos pede para caracterizar a força resultante. Não sabemos a massa nem a aceleração. Mas como sabemos que a força resultante é a soma de todas as forças numa determinada direção, a direção que a gente está interessado, que é o x, isso nós sabemos. Sabemos quem é Fx, nós sabemos quem é Fat. Bem, especialmente a gente sabe quem é Fat. Isso está no enunciado. A força de atrito é 30 newtons, tá vendo? Sim. Muito bem. Então eu já vou anotar aqui embaixo que Fat é 30 newtons. Eu estou escrevendo tudo isso, eu vou te mandar depois, lembra? Não precisa copiar nada. E agora eu preciso achar Fx. Fx é uma componente dessa força aqui, que o enunciado me falou que mede 100, tá vendo? Tá com o enunciado por aí, Júlia? Tô. Então tu tá vendo que esse F mede 100. Alguma dúvida? Não? Não, muito bem. Só que a gente não quer o F, a gente quer a componente horizontal da F, certo? Certo. Esse aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse carinha, vamos ampliar ele. É um triângulo, né? A menos que eu esteja muito louco, esse aí é um triângulo. Sim. E aqui nós temos o ângulo θ, aqui embaixo tá Fx, claro que tá meio gigantossáurico agora, né? Mas tu continua sabendo que aqui é Fx, ali é o Fy e por aí vai. O Fy, ele é um cateto, né? Ele é o cateto adjacente ou é o cateto oposto? Oh, caramba, desculpa, aqui é X. O Fx, que é o que nós estamos Adjacente. interessados, é o adjacente, né? E qual que é o que a gente usa para o adjacente? É o seno ou é o cosseno? Calma aí. É o cosseno. Cosseno, é o cateto adjacente dividido pela IP. Nós estamos falando dos valores do cateto adjacente da hipotenusa. Para o nosso caso, qual que é o cosseno do ângulo? O enunciado falou. É 0,8. Certo.
O CA, que é o cara aqui de baixo, é o que a gente está interessado em encontrar, o FX. Quem que é a hipotenusa? Bem, a hipotenusa, acho que tu concorda comigo que é isso aqui, né? Sim. Muito bem. Isso aqui é a F. Então, se isso aí é a F, o enunciado falou quanto vale F. Ó, Que é 100. perfeito. Então eu vou colocar 100 ali. Então, a hora que eu passo esse 100 multiplicando para o outro lado, né? Acho que tu não tem problemas com essa matematiquinha básica. A gente vai achar que o 100 o f de x é 80, né? O fx é 80. Tudo bem? Uhum. Que bom. Então, agora a gente volta aqui para a nossa bela expressão, né? Vamos lembrar que eu escrevi todo esse texto aqui para argumentar que a força resultante, que é o que o problema pede no problema A, é a soma dessas duas forças. Eu vou escrever isso aqui de novo. E eu tenho o valor dessas duas forças, né? Eu estou fazendo bem passo a passo, tá bom? Tá bom. Depois eu vou dar uma recapitulada, não se preocupa. 80 menos a FAT, que é 30. 30. E 80 menos 30 é quanto? 50. De boa, né? Tu acha que tu conseguirias fazer essa conta sozinha? Acho. Sério? Acho. Adoro escutar isso. Então tu pode tentar fazer a B. O que será que a gente tem Tá. que fazer para resolver a B? Calcule a intensidade normal. E aí? Vamos lá para o nosso diagrama do corpo livre. Tá aqui. Todas as forças do problema estão explicitadas aqui. Nós estamos preocupados em descobrir a normal, certo? Certo. Certo. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem ideia? Tem ideia de como começar? Mas a normal necessariamente anula a peso? Nem sempre. Nesse caso, não. Ah, então. Tem uma fórmula para isso? A fórmula é sempre a segunda lei de Newton. Oxe, se você não Do sabe a massa, segunda lei de Newton, acho que você não massa ia conseguir fazer o que aceleração? eu fiz, hein? Sim, massa vezes aceleração, muito bem. Mas o bloco está se movendo no eixo Y, ele está subindo ou descendo? Não. Então, o somatório das forças vai ser igual a zero, tá bom? Ou seja, a força Tá. resultante, que é o Exato. somatório de todas as forças do eixo Y, é zero. Quais são as forças que estão no eixo Y, na vertical, nesse problema? Diga o nome A de todas normal elas, por favor. e a Normal. peso. Tem mais uma. E a FY Perfeito. Essas três. Então, a soma dessas três, claro, levando em conta o sinal delas, né? Vai ser tem igual a que dar a zero. mesma que a da horizontal? Não. Horizontal é uma coisa, vertical é outra, né? É isso que diz o teorema do Galileu. A gente tem que se preocupar separadamente. Agora a gente vai falar só da vertical. E a gente já concluiu que como ele não está se movendo na vertical, o somatório de todas as forças na vertical é zero. Daí eu te perguntei e tu me falou que todas as forças na vertical são N, P e FY, certo? Certo. Então o somatório dessas três forças é igual a zero. Tens como tu escrever isso aí? Bem, eu quero que tu resolva a conta, né? Eu fiz pro eixo X, agora tu pode fazer pro eixo Y. Como é que vai ficar então a equação com essas três forcinhas é igual a zero? Me fala. N mais P mais. Mas o N tá para cima e o P tá para baixo. Não tem que ser negativo. Então, N menos P? E o FY? O FY é o mesmo que o P. Não. Ah, tá. O sinal é o mesmo, de fato. Então seria menos FY. Então vai ficar N menos P menos FY igual a zero, né? Sim. Isso. Bem, nós queremos achar a normal. Então você já pode isolar a normal. Pode deixar ela sozinha. Então, se você isolar, vai ficar como? Vai ficar N igual, né? Se você passa esses dois para o outro lado, escreve o que eu tô falando, tá? Vai ficar N igual a P mais FY, né? Calma. É.
Agora, se você então souber qual é o valor do P e do FY, você encontra o que o Você problema está encontra pedindo. normal. Isso, encontra normal. Qual que é o valor do P? Isso está no enunciado, 100. né? 100. Então você já pode substituir o P por 100. Muito bem. E qual que é o valor do FY? Hum, então, você Fazer a vai ter que continha fazer lá o com o seno, seno. né? Isso, exatamente. Como está na vertical, como é o cateto oposto, é seno. Muito bem. E o seno lá é quanto? É 0,6. Então, vai ficar 60, né? Lembra que eu fiz o 100 vezes o 0,8 no meu caso? No teu Aham. caso, vai ser 100 vezes o 0,6. 0,6, exatamente, que vai dar 60. Então, o FY é 60. Viu? Não tem muito segredo o seno cosseno, né? É facinho quando a gente desenha o triângulo. Ficou fácil porque eu desenho o triângulo, né? Aham. Pois é, se tu desenhar, vai dar tudo certo. Quanto mais você desenha na prova de física, melhor. Os professores de física adoram desenhos. Porque mostra que Tá. o aluno não está viajando. Então você sempre tem que desenhar, tem que sempre fazer o diagrama das forças, tá? Sempre. Se não fizer, tá errado. O professor vai dar errado se não fizer. Vai por mim, isso aí é seríssimo. Tá bom. Então quando você concluir qual é o valor do N, você me fala. 160? 160? Isso aí, 160. Muito bem. Não foi difícil, né? Quando a gente vê os desenhos, vê a coisa pronta assim, funciona bem, né? É. Legal. Então vamos recapitular aqui. O problema pedia para encontrar a resultante e a intensidade da força normal. A resultante é o somatório de todas as forças na direção onde o objeto está se movendo, e você concordou comigo que ele está se movendo só na horizontal. Ele não está nem subindo nem descendo, o enunciado falou isso. Então, quais são todas as forças na horizontal? A gente verificou que era só Fx e Φ. Como Fx está para a direita e Φ para a esquerda, uma menos a outra igual a MA. Eu tenho algumas informações, mas faltava o Fx. O Fx, por ser o cateto adjacente, eu peguei o valor de 0,8 lá do enunciado, eu substituí, né? Olha só. Olha só, Júlia, a gente tem que sempre fazer assim, tá? Ó, escreve a equaçãozinha do cosseno, ou do seno, né? Dependendo do caso, e substitui as coisas, sacou? Só isso. Aham. Não precisa normalmente usar calculadora, nem nada. É bem fácil mesmo quando aparece na física, né? Na matemática, às vezes a barra é pesada, porque tem a lei dos cossenos, a lei dos senos, tem umas doideiras. Mas aqui é tranquilo. Aí a gente achou a Fx, e assim achamos o FR, e você sozinha, só com a minha orientação aqui de longe, conseguiu fazer a outra. Parabéns. Agora, vamos para a próxima. Tem alguma que tu queres ver mais exatamente? É, eu vi uma aqui. Posso te mandar a foto? Peraí, cadê o celular? Claro. Você mora em São José dos Campos? Não, eu moro em Cruzeiro. Ah, lá perto de Minas, né? É, Mas você não tem sotaque de mineiro. que bom, não sei. Ah, eu gosto do sotaque mineiro. É, eu acho menos pior do que o sotaque do interior. Sotaque do interior de São Paulo é engraçado também. Eu morei muito tempo em São José dos Campos, peguei esse sotaque um pouquinho. Na viagem do descobrimento a frota de Cabral precisou navegar contra o vento uma boa parte do tempo. Isso só foi possível graças à tecnologia de transporte marítimo mais moderna na época das caravelas. Nelas, o perfil das velas tal que a direção do movimento pode formar um ângulo agudo com a direção do vento. Meu Deus. Assusta, né, ver um problema desse. É. Um monte de seta, um monte de coisa. Vamos aos poucos. Tem uma força lateral. Tem uma força da vela para cá. Tem um vento supostamente empurrando aqui. Só que esse vento não me parece que é uma força, senão ele chamaria força do vento. Vamos dizer assim, o vento está causando essas forças aqui, né? Me parece. Ok? Então a gente pensa só nas forças, tá bom? Tá bom. Vestibular é assim. Normalmente eles não complicam muito, como é da Unicamp, né? Considere uma caravela com massa de 20 mil quilos. Utilizando a régua, reproduza o diagrama de forças e determine o módulo, direção e sentido da força resultante.
Tá. Aí já tá feito aqui, né, o desenho. Então, acho que não tem meio que a gente desenhar, né? O que a gente precisa fazer aqui é o cálculo, tá bom? Bem, ele quer que a gente faça o desenho, né? Então vamos fazer, mas eu não tenho régua. Então o que eu posso fazer é olhar para essa coisa aqui e pensar o problema em cima dele. Determine o módulo, a direção e sentido da força resultante. Tá, tudo bem. Veja, não adianta a gente ficar fazendo o desenho, né? Porque aqui já tá perfeitinho pra gente, Débora. A gente já tem os tamanhozinhos, tá vendo? Esses tamanhozinhos aqui nos dizem quais são os valores da força. Por exemplo, essa força aqui mede quanto, né? Tá vendo que ela tem 3 riscos? Não são 4? 1, 2, 3. Bem, não sei se esse último conta, né? Agora tu me pegou. Talvez conte, né? Então 4. Normalmente a cabeça não conta. Eu vou contar, Ah, já que tá. contou. Eu vou contar, tá? Tá Vou bom. chamar de FAT aqui. Eu vou dizer que então é 1000 vezes 4, 4000, né? Sim. E quanto que vai ser essa? 3.000. Essa é a força L, força lateral. 3.000 newtons. Bom, man. E agora, né? Bem, eu vou fazer esse roxo mais aqui embaixo. Eu quero que você perceba uma coisa bem legal. Quando a gente vai fazer decomposição de vetores, né, Débora? A gente normalmente tem que fazer um monte de decomposição vetorial, coisa assim, né? Chato, né? Mas se você repara bem, aqui é desnecessário. Por quê? Porque o desenho já nos mostra perfeitamente quais são os valores. Quem que vai ser a componente horizontal aqui? Não vai ser esse valor aqui, minha amiga? Ou melhor, não vai ser esse vetorzinho perfeito aqui, a componente horizontal desse cara? Sim. Quanto é que mede esse vetorzinho verde que eu acabei de fazer? O vetor, tipo, É, o da essa seta horizontal verde já aqui tá ocupando quantos quadrados? vai tá 3. 3, então 3.000 de novo, né? Vamos chamar de FVX, 3.000, igual a roxa. O que que isso significa? Tu consegue me dar uma conclusão? Poxa, mesma força para a esquerda e para a direita. O que que vai É acontecer? 0. Perfeito. Então significa que ele não vai se mexer. Sim. Bom, agora vamos pensar na outra. Tá conseguindo Sim. acompanhar tranquilo? Aham. Ah, que bom. Essa aqui tem quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Então essa é a FVY. É 5.000. Você mesma que falou. Determine o módulo, direção e sentido da força resultante. É isso. Só de olhar. Só de olhar. Você já tem? Qual é a resposta? Ela vai para os 5.000. Tudo bem. De fato, o 5.000 ganha do 4.000, né? Isso você quer dizer. Porque o 4.000 está para baixo, 5.000 para cima, o 5.000 ganha. Só que na horizontal, você também já concluiu que é zero. Bem. Eu vou parar de te encher o saco. Eu vou então deixar aqui bonitinho, né? Tudo que eu já fiz. E eu quero que você tente concluir essa resposta aqui, de qualquer jeito, tá bom? Escreve o que você escreveria depois de tudo isso na prova e me manda uma foto, pode ser? Não se Pode preocupa com ser. errar. Não se preocupa. Eu quero ver o que tu faria na prova, tá bom? Tá bom. Não quero que tu me pergunte nada também. Me manda a foto para eu poder te ajudar daí. Eu acho que vai ser melhor Tá assim. bom.
Não se preocupe em errar, né? Onde você não pode errar é na prova. Então, por isso que eu quero ver como é que você escreveria as coisas para te dar umas dicas. Não é teorema de Pitágoras, né? Ai, 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 não, né? Não, não. Acho que você não entendeu então o que é para fazer, né? Não. Isso é igual ao problema anterior. Talvez Então é seno e cosseno? só falta. Não, não. Já está tudo feito aqui. Eu falei durante a resolução. Não precisa de seno e cosseno porque as coisas já estão aqui, certo? Está tudo aqui desenhado já, as forças em cada direção. Eu já fiz a decomposição dessa força aqui. É a laranja e a verde, certo? Certo. Então, como você tinha dito, a laranja venceu a vermelha. Mas quanto é que vai ser a resultante? Né? Qual é a resultante na vertical? 1000. 1.000, exatamente. Essa é a ideia, essa é a ideia. Não precisa de seno, não precisa de nada. É só essa a ideia. Mas só isso? Justamente. Eu preciso que você escreva o que você colocaria na prova agora que você entendeu que é 1.000, tá bom? Tá. Tá. Eu não sei, eu não sei se tá certo. É pra eu te mandar pelo WhatsApp? Sim. Tá bom. Precisava fazer conta? Como é que você chegou no 1.000? Foi com uma conta, né? É. Pois é. Essa conta você tinha que mostrar pro professor entender que tu entendeu. Ah, Então você gosta de fazer as coisas com vídeos. Muito legal. Eu tenho tudo esses negócios aí famosos, tipo Descomplica, Ferreto, sabe esses negócios aí? uhum. Poxa, horizontal é deitado, né? Como Ah, assim é horizontal para vertical. cima? Eu Vertical, quer errei, dizer. eu errei. Horizontal para cima é o bug da Matrix, impossível. Tá bom. Só que é isso, basicamente, né? Nem precisou da massa que ele deu, completamente inútil. Perfeito, você respondeu certo, tá bom? Eu aceitaria. Se você tivesse colocado isso, eu no mínimo daria 80% aí da resposta. Talvez faltou melhor, né, escrever a segunda lei de Newton, né? Alguma coisa assim, falar com o somatório das forças na direção do movimento dava 1.000, alguns detalhes mais chatos. Se o seu professor for chato, se ele quiser só número, aí a história é outra. Muito bem. Temos outra? Temos outra? É, tem, mas aí é de movimento uniforme, pode Pode ser ser? do que você quiser, pode mandar. Ah, tem mais uma disso. Então, pera. Disso tu queres dizer de decomposição de forças, né? É,
questões que você não tentou fazer, né? Não. Eu tenho uma pergunta. O sentido é pra cima? Ou o sentido. Calma aí. O sentido é vertical e a direção é pra cima? Direção é vertical, sentido é para cima. Ao contrário do Tá. que você falou. Em um corpo há duas forças aplicadas. Dê intensidade de 15 e 10 newtons. Qual é o gráfico que pode representar a intensidade da resultante em função do ângulo entre as forças? Uou, esse problema é interessante. Veja que é um gráfico da resultante em função do ângulo. Que coisa louca, né? Bem, como é que ficaria isso mais ou menos, né? Vamos imaginar, vamos fixar uma das coisas. Vamos fixar, por exemplo, que 15. Opa. Vamos fixar, Débora, que 15 é para cima, tá bom? Débora, viajei. Júlia. Vamos fixar que é para cima. Agora, essa aqui é a de 15. Ok? 15. Ok. Então, a de 10, ela vai ter um ângulo. Por exemplo, aqui o ângulo é zero. E aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que fica 90. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que fica 180. Entendeu? É isso que está Mais ou rolando com o menos. ângulo aqui. Essa é a de 10. Aqui o ângulo é zero, então ela está para cima junto com a nossa amiguinha aqui, né? Aqui está 90 para a direita. E aqui está 180 para baixo. Certo? Certo. Muito bem. Bem, dito isso, não quero, né, te dizer qual é a resposta. Mas será que tu consegue imaginar, ó? Aqui para cima está se somando, né? Aqui rolaria um Pitágoras. E aqui para baixo está diminuindo, né? Porque uma está para cima, a outra está para baixo. Então, essa vermelha é a de 10. Para cima elas se somam. Quanto que ficaria aqui para cima? Se elas se somam. A preta é 15 e a vermelha é 10. Ficaria quanto a soma? 25. Isso. Tem altos 25 aí nas opções, né? É, todos são 25. E para baixo? Ficaria quanto? Porque agora ela está diminuindo, né? 5. 5, exatamente. Então, qual é o ângulo que as duas estão fazendo quando essa aqui está para baixo? 180. Isso, então quando o ângulo é 180, a resultante é 5. E aí, qual é a opção onde aparece isso? Será que tem? Eu não estou conseguindo ver direito aqui. Aqui. Tem algumas que tem 5, né? É. Essa aqui já não pode ser porque não tem 5. Essa aqui, É o essa seu aqui não pode AD. ser também, né? Porque está chegando no zero. Então não é essa. É a C ou é a D, né? É. Certo? Então é a C ou é a D? Bem, aqui ele está dizendo que quando o ângulo é 180, a soma é 25. Tá errado, né? Aqui, ó. Quando o ângulo é É. 180, ele está dizendo que é 25. A gente concluiu que é 5. Então essa aqui tá errado. Então tem que ser a Então C. é C. Isso, olha só, ninguém esperava que seria a redondinha, mas é. Entendeu a ideia? Entendi. Então, né, eu não gosto de, tipo, começar as questões, assim, para o aluno, porque vai chegar na prova e vocês vão ficar desesperados, porque eu não tô lá para começar. Então eu gostaria que a próxima você tentasse começar, tá bom? Bem, Mesmo se sendo não que a tem uma próxima. próxima de movimento, né, pelo que eu entendi, desculpa, de força, porque pelo que eu entendi, tu já fez todas de força, eu vou É. bolar uma aqui, tá bom? Ou melhor, eu vou pegar do meu livro. Que se eu for inventar coisa, eu vou fazer errado, tenho certeza. Deixa eu pegar aqui só um segundo, tá? Tá bom. Beleza, já tá chegando a questão, já tá chegando, já tá chegando. Depois eu vou até te mandar esse livro aqui, ele é muito bom. Que era um probleminha de bloquinho num plano inclinado. Alunos adoram bloquinhos em planos inclinados. Pô, mas não tem um bloquinho em plano inclinado nesse livro aqui. Que chato. Então eu mesmo vou ter que criar. Agora que eu lembrei que nesse livro não tem. Beleza, aqui tá o chão.
Aqui está o plano inclinado. Aqui está o nosso objeto. Ok? Ok. E nós temos algumas informações. Nós temos que o plano, olha só as informações que eu vou te dar. Não tem atrito. Se move com velocidade, com aceleração, com A, né, de aceleração, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A massa é 10 kg. Então, essas são as informações que tu precisa. E a minha pergunta vai ser... mas daí eu entreguei a paçoca. Não preciso disso aqui. Massa é 10 quilos. Daí eu vou te perguntar o seguinte. Primeiro, né? Primeira pergunta. A. Faça o diagrama de força. Ok? B. Ok. Encontre a aceleração. É isso. Tranquilo, né? Uhum. Então, a primeira coisa aqui, você vai fazer o diagrama de forças. Quando você terminar o diagrama de forças, você pode mandar uma foto. Vou te dar uma dica. Faça o desenho bem grande. Bem grande. Tá bom? Porque os professores odeiam desenho pequeno. Então, não tô falando por mim, tá? Tô falando pra tua prova. Eu quero que você tire 10 na prova. Daí pensa, professor normalmente é uma raça que tem o olho já cansado de tanto ler, né? Daí, né, você provavelmente enxerga bem numa linha pequena, mas teu professor não. Imagina ele vendo 1000 provas, né? Com centenas de provas que ele corrige. Que vai ficar muito mal, né? Então, recomendo que você faça um desenhão, de preferência bem colorido. Eu acho que eu fiz as forças, eu não sei se tá certo. Manda foto. Aqui, só um segundo. Só um segundinho que o PC aqui tá meio... PC da Xuxa. Conhece o PC da Xuxa? Não. PC da Ah, tá, Xuxa. sei. Ah, sabe, né? Aquele notebook tosco lá. Bem, tá errado. Se tu colocasse isso, o professor daria um xão, porque tá errado, tá? Apesar das tuas ideias, eu entender o que tu quis dizer, não tá certo o que tu fez, tá? Tá. Ó, acho que 3 linhas é pouco ainda, tá? Bem pouco. Tira da mente aquela ideia de criança lá que a gente tem de economizar papel, né? Isso aí a gente traz o fundamental, uma viagem. Isso. Não precisa economizar. Gata a mesma folha. Daí, olha só o que, que vai acontecer aqui, minha amiga. Normal, perfeito. Normal ao plano ali. Aqui a gente vai ter o P, só que é o PY, né? Não é o P. O P peso mesmo, a força peso, é essa. Que sempre aponta para baixo. Independente de estar no plano inclinado ou não. Ou, por acaso, se fosse você aqui, peso, por acaso, seria nessa direção? Claro que não, né? O peso é para baixo, né? Você não, se não tomasse cuidado, não ia cair desse morro? Porque é assim Ia. que funciona, percebe? Entendeu o que eu quis dizer, né? Uhum. Então, o peso não é nessa direção, é o PY, é a componente Y, nesse novo eixo. E aqui, o que tu desenhou, tu não deu o nome, mas é o PX, tá bom? Tá bom. Agora estaria perfeito. Mas Agora aí seria teria 10. que colocar o P normal também? Mas, como assim, P normal? E pra baixo. Mas tu fez já. Ah, tá, o P normal, entendi. Não, não precisa, tá? Eu pensei em outra coisa aqui.
Não precisa, porque tu já escreveu as componentes. São as componentes que a gente vai utilizar, beleza? Beleza. Beleza. Bem, teve uma coisa que eu não coloquei. Aqui o ângulo é 30. Bom que eu não pedi pra tu fazer conta, né? É isso aí. Agora, se tu fizesse isso, a A estaria certo, nota 10. Não precisa pôr esse ângulo ali, né, na tua figura, mas... Agora vamos para a B. Encontrar a aceleração. E aí? Como você faria para encontrar a aceleração agora? É aquele F alguma coisa Força resultante, né? Que é o F, alguma coisa igual que tu tá a falando. massa vezes aceleração. Exatamente. Então, que tal? Vou tentar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, minha amiga Júlia. Que tal você tentar sozinha até 4,55? Tenta sozinha. Sem me pedir ajuda em nada. Depois eu faço, tá bom? Eu quero que tu tente. Sinta a dor de não saber os detalhes. Daí eu mostro pra ti. Porque é só sentindo essa dor que a gente aprende de verdade. Porque eu acho bem legal também tentar aprender por vídeo. Só que o que que acontece? O professor no vídeo, ele já explica como se a pessoa, né, soubesse os detalhes. Não fica cogitando hipóteses. Porque não tem um aluno ali para perguntá-las, sacou? Uhum. Então é melhor assim. A gente só aprende quando a gente tenta e percebe que não sabe. Então vai lá, quero que você tente. E quando for 55 eu volto, tá bom? Falando nisso, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Muito bem. E aí, o que que você fez, o que você não fez? Alô, alô, alô. Oi. Fez alguma coisa?
Então, parei. Mas não precisa ter o valor da aceleração? Aceleração é o que eu tô pedindo? Não, então não precisa ter o valor da força resultante? Sim. Só que isso, com os dados do enunciado, dá para descobrir. Ó, vou te falar uma coisa. Problema mais fácil que esse tu não vai ver, tá? Com decomposição de força. Tá. Bem, eu acho que tu concorda comigo que ele não vai nem subir nem descer, né? Quero dizer, Sim, nem sair voando aqui no Y, nem cair. aqui para esse PY. O que ele vai é deslizar Pra cá, sim. nessa X, né? Então, quais são, ou qual é a força que está na direção do movimento? O PX? Perfeito. O somatório Não, das forças, mas aí eu tenho que fazer cosseno? bem, daí tu tem que decorar. PX, sei que você já sabia essa, mas tudo bem. PX é P seno θ. Tem que decorar, tá bom? Tem ali uma Que... decomposição triangular que dá para fazer, mas eu recomendaria que você decorasse que PX é P seno θ e PY é P cosseno θ, tá bom? Ah, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Então é Bem, seno. vai ser seno, muito bem, mas vamos aos poucos. Você falou do somatório das forças, né? Ou melhor dizendo, a força resultante ser igual a MA. Perfeito. É isso mesmo. E qual é a única força, né? Porque é somatório, mas se é uma só, né? Você concluiu comigo que a única força na direção do movimento é o PX, não é mesmo? Sim. Foi você que falou, foi nem eu, foi PX. Então eu vou colocar PX. É a única força Não, que mas tem. aí vai ficar duas incógnitas do mesmo jeito. Não, não vai ficar. Qual que é o valor do PX? PX é P seno θ. A gente sabe que a massa é 10, certo? Certo. O P é massa vezes gravidade, sempre. Então significa que vai ser PX vai ser massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Massa vezes aceleração. Nem precisa da massa. Mesmo se eu não tivesse a massa, e eu tenho, ela tá aqui só para trollar. Nem precisava dela. Percebeu? Percebi. Louco, né? Tem um monte de problema que é assim. Tu não precisa da massa. Vai ter muito disso na física. Então eu recomendo fortemente que você sempre faça as contas com as letras primeiro. Então a gente concluiu aqui que a aceleração vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo. Qual que é o valor da gravidade? Zero. Putz, aí não, hein? Eita. Gravidade é 10. Como assim? 10 metros por segundo ao quadrado. A gente usa esse valor o tempo todo nas contas. Ah, tá. É sempre 10. Se tu tá no planeta Terra, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, sempre. Né? A gente só coloca 10. E qual que é o seno de 30 graus? Você sabe de cabeça? É o ângulo Não. notável. Não sabe? 1/2. Pronto, então a gente acha a aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Viu? Não precisava nem das coisas que eu dei, não precisava. Ó, Júlia, eu acho que, né, eu acho que tem que fazer mais exercícios, tá? Senão não vai Tá dar muito bom. certo mesmo a prova. Tipo, a matéria não é simpática mesmo, mas se tu começar a fazer os exercícios, refazer exemplos, principalmente pega para refazer as coisas que a gente fez hoje, acho que vai ajudar bastante, tá? Tá. Infelizmente, só ficar vendo vídeo não vai ajudar em nada. Tu tem que pôr a mão na massa. É a dica que eu posso te dar, beleza? Beleza. E isso perde um tempinho ou dois ali fazendo os exercícios. E no próximo momento você me traz dúvidas, tipo, ó, professor, tentei essa conta até esse ponto eu fui, daqui eu não consigo mais, e assim vai, tá bom? Eu tenho certeza que assim tu vai aprender melhor, tenho certeza. Tá bom. Então tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.